Professor, seu áudio está desligado. Valeu. Olha só, pessoal, o que eu estava falando. Eu vou ter aqui na plataforma do SAI algumas atividades que eu abri aqui referentes ao livro 2, ok? Então, eu tenho aqui, ó, atividades sobre biomas, relações ecológicas, poluição e impactos ambientais e introdução à botânica, que foi a nossa última aula. Então, as atividades foram abertas hoje, ó, dia 7/7, e elas vão ser finalizadas dia 12/7, ou seja, domingo, tá? Dia 12/7 elas finalizam. O que é que eu recomendo? Recomendo que vocês façam as atividades, tá? Façam com calma, aí no sistema, na plataforma, porque eu recebi a informação da coordenação que nós precisamos aqui fechar aqui o primeiro bimestre, as notas do primeiro bimestre e segundo bimestre, tá? O segundo bimestre, ele fecha o próximo dia 20 de julho. Então, hoje, dia 7, e nós teremos ao dia 14, que é semana que vem. Quando for dia 21, daqui a 15 dias, já será terceiro bimestre, será o primeiro dia do terceiro bimestre. Ok? Então, o que, que a gente vai... Professor, Oi. deixa eu só dizer, quando que saem os boletins? Então, eu não sei por quê. Vou explicar por quê. Porque as notas, elas... Não entendi por que ainda, mas eu sei que tem a ver com alguma coisa da Secretaria de Educação. Elas eles recomendaram, o pessoal da Secretaria de Educação recomendaram que não fosse disponibilizado nota para aluno nesse período. Aí eu estou sem saber ainda também. Eu acredito que até a direção da escola, pode ser que até eles não tenham essa informação ainda. Mas é bom estar perguntando a própria direção. Pergunta lá no grupo da turma, quando é que vai ser Isso aqui disponibilizada a nota. ninguém me respondeu. Pois é. Mas eu vou perguntar novamente para poder repassar essa informação para vocês. Mas até onde eu sei, eu até perguntei isso à direção, falei, eu não entendi a questão de divulgar nota ou não divulgar, o que é que pode, o que é que não pode. Eu disse, não, cara, porque a Secretaria de Educação lançou uma recomendação que não é para divulgar nota para alunos nesse período que a gente está passando, período de pandemia. Então tá certo. Mas eu não perguntei até quando isso dura, até quando. Vai divulgar a partir de quando, né? Não perguntei isso daí. Mas, enfim, o que a gente pode ir fazendo é a gente ir adiantando o que a gente puder para ficar dentro do, vamos dizer assim, dentro do cronograma, né? E o cronograma, pelo cronograma que me divulgaram ontem, o segundo bimestre fecha dia 20. Então, o que é que nós temos? Nós temos primeiro, uma nota, uma das notas é formada pelas atividades do sistema, atividades da plataforma. Então, é importante que vocês façam aqui as atividades. Nós já falamos, nós já conversamos aqui sobre biomas, sobre relações ecológicas, sobre poluição e impactos ambientais, e o último assunto da gente foi justamente introdução à botânica. Né? Acho que as duas últimas aulas, inclusive, foi sobre introdução à botânica. Então, nós já, vamos dizer assim, nós vencemos essa etapa aqui de conteúdo, ok? Essas daqui que não estão abertas não são minhas, acho que é do professor Dado, tá? Mas as outras aqui, inclusive do outro bimestre, Fundamentos em Ecologia, Fluxo da Matéria e Energia, tudo já foi visto aqui, tudo já foram feitas as atividades, inclusive. Beleza? Então, isso daqui é sobre a informação sobre as atividades no sistema. A outra informação que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, deixa eu ver aqui, introdução botânica, isso aqui mesmo. Deixa eu compartilhar aqui outra coisa. Vamos lá.
olha só. Isso daqui Aí foi... Chegou? chegou qual é a página? Ah, tô vendo, tô vendo. Beleza. Ó, isso daqui, que é a introdução à botânica, foi o assunto da nossa última aula. O que é que a gente vai fazer? Esse assunto, se você bem prestou atenção, ele é o final do livro 2. Então, a gente não vai começar o livro 3 agora. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena revisão de todos os assuntos que a gente viu aqui no livro 2, que são os assuntos, inclusive, dessas atividades que foram abertas, que estão no sistema, abertas a partir de agora, a partir de hoje. Por quê? Porque quando for semana que vem, dia 14, né, o nosso último dia do segundo bimestre, para a minha aula, né, última terça-feira, né? O segundo bimestre ele vai até dia 20, que é daqui a 14 dias. Nossa última aula, dia 14, última aula do segundo bimestre, eu vou trazer uma atividade no horário da aula para a gente fazer no horário da aula. Uma atividade que vai ser atividade pontuada, uma atividade que vai valer ponto. Por quê? Vai ser a última atividade valendo ponto para que quando chegue no dia 20, esteja tudo fechado, inclusive com essa pontuação dessa última atividade, tá? E espero que todo mundo tenha nota boa, assim, não precisa ser muito alta, basta ser assim 10,2, 10,3, tá tranquilo, ok? Então, quando eu chegar lá no dia 20, se houver já a possibilidade de colocar os pontos na plataforma, né? As notas já na plataforma, se já tiver liberado, vou conversar aí com a direção para saber, mas se já tiver tudo liberado para colocar a nota já no sistema, aí eu já disponibilizo no sistema e já vai estar tudo bonitinho lá, inclusive com essa pontuação do dia 14, que será a nossa próxima aula semana que vem. Ok? Então a gente vai fazer aqui uma pequena revisão aqui desses capítulos, tá? Que a gente viu até então, para que a gente possa fazer essa atividade na semana que vem. Uma atividade na plataforma mesmo, atividade online. Está utilizando aqui uma plataforma específica, não é a plataforma do site. Ok? Então, se a gente dividir esses assuntos que a gente viu aqui no capítulo, no livro 2, em 2 temas, nós teríamos aqui, pelo menos, ecologia e botânica. Tá? Nós teríamos esses 2 temas. Botânica vai ser o assunto que ainda vai render pelo terceiro e o quarto bimestre. Terceiro e quarto bimestre vai ser só botânica ainda. Então, é um assunto extremamente extenso, tá? Um assunto denso, que a gente vai aprender para que a gente ainda possa continuar com esse assunto geral no ano que vem. O segundo ano inteiro, ele vai ser praticamente uma continuação do que a gente está começando agora, que é essa parte de sistemática. A gente está começando essa parte de botânica, mas na verdade o assunto é sistemática. A gente vai entender o que significa isso mais para frente. Eu já passei aqui da página. Então vamos lá. Quando a gente começou o assunto lá no começo do ano, a gente começou através de biologia. Aliás, a gente começou através de ecologia, ok? A gente viu que a ecologia ela é subdividida em 2 tipos. Você tem ecologia de ecossistema, aqui no ensino básico, né? A gente tem ecologia de ecossistemas, que é a ecologia básica, e depois a ecologia de populações e comunidades. Então, na ecologia de ecossistemas, o que é que você vê? O foco é o quê? O foco é estudar o meio ambiente, a interação dos seres vivos com o meio ambiente. O foco é o meio ambiente. Então, a gente viu sucessão ecológica, aquilo de níveis tróficos, né? Seres produtores, consumidores, decompositores, desequilíbrio ambiental, enfim, todo esse contexto relacionado à ecologia de ecossistemas. Quando a gente chega no segundo bimestre, ainda continua com ecologia de ecossistemas. Por quê? Porque está trazendo aqui biomas. Então, a gente viu a caracterização dos principais ecossistemas do mundo, tá? Que são os biomas. O que é que vem a ser um bioma? É um ecossistema grande que tem características bem definidas. Aí eu geralmente coloco o exemplo de que você não vai à floresta amazônica e observa lá um urso polar, pinguim e tal. Por quê? Porque na floresta amazônica as características não incluem esse tipo
de espécie, ok? De pinguim e tudo mais. As características da Amazônia, da floresta amazônica, são bem definidas. Por isso que a gente classifica a floresta amazônica como um bioma, ok? Então, todas as vezes que eu tiver um ecossistema, que ele é grande, ele é complexo, tem características bem definidas, o que quer dizer isso? Temperatura, umidade do ar, relevo, tipo de solo, vegetação, animais, tudo bem definido, eu já encontro mais ou menos um tipo de caracterização específico, eu digo que aquilo dali é um bioma. Esses biomas são subdivididos em dois grupos, os biomas mundiais e os biomas nacionais, vamos dizer assim. Isso quer dizer que existem os biomas mundiais, biomas que eu encontro, a gente pode dizer que eles são biomas em distribuição, sei lá, pan, né? Que ultrapassa os limites dos continentes, né? Eu encontro, às vezes, o mesmo bioma em vários continentes. A gente diz que esse bioma é um bioma, passa a ser um bioma mundial. Então, dentro dos biomas mundiais, eu tenho, por exemplo, deserto, savana, floresta tropical. E eu tenho os biomas nacionais, que são aqueles biomas que eu encontro nos países, né? Às vezes em 2, 3 países diferentes, mas são biomas mais locais, mais regionais. Então, como nós estamos aqui no Brasil, nós estudamos os biomas mundiais e os biomas brasileiros, né? Esses biomas mundiais e brasileiros são basicamente os biomas terrestres, sabendo que os biomas brasileiros podem estar classificados dentro dos biomas mundiais, né? Poucos são os biomas que eles são exclusivamente nacionais. Os biomas aquáticos são aqueles biomas que a gente tem encontra nos ecossistemas de água doce, água salgada, por aí. Então, vamos lá. Quando a gente começou a falar aqui dos biomas mundiais, a gente observou esse quadro aqui que mostra que quanto mais quente eu vou ter uma proximidade aqui eu vou ter aqui uma proximidade do Equador, quanto mais quente, tá? E quanto mais quente e úmido também, eu vou ter a maior formação de florestas, né? Quente e seco eu tenho os desertos, e frio, né? E seco eu tenho os biomas gelados, né? Tundra, taiga, enfim. Então, os biomas mundiais, a gente classificou aqui alguns e a gente observou algum desses biomas mundiais através do mapa, né? Floresta tropical, tundra, taiga, floresta temperada, desertos quentes, né? Desertos gelados, e assim por diante. Floresta tropical, sazonal, enfim, savana. Não vou falar aqui sobre todos eles, porque a gente já conversou sobre todos eles, tá? Então, a gente fez uma caracterização geral desses biomas. E o ponto que a gente precisa se atentar mais são os biomas brasileiros. Por quê? Quando você entende os biomas brasileiros, geralmente você assimila o bioma brasileiro e o classifica dentro de um bioma mundial. Por exemplo, floresta amazônica, ela é um tipo de floresta tropical pluvial, a floresta que chove o tempo todo, né? Floresta ou mata atlântica, né? Floresta atlântica, é uma floresta tropical também pluvial, com a caracterização aqui litorânea, né? Diferente do que a gente observa aqui na floresta amazônica. E com rios menos volumosos, vamos dizer assim, em menor quantidade do que a gente observa na Amazônia. Ok? Outro ponto que a gente observou aqui, o cerrado. O cerrado é como se fosse uma modificação das florestas, né? A gente chama de sazonalização de floresta tropical. Ele é um tipo de floresta tropical que, ao passar dos tempos, ele foi perdendo a característica de floresta tropical e foi savanizando-se.
tudo que a gente vai observando de desmatamento na floresta amazônica vai se tornando cerrado e caatinga com o passar do tempo. Mais ou menos a Mata Atlântica se tornando caatinga e a floresta amazônica se tornando cerrado com o passar do tempo. Tá? Isso por questões ambientais, questões antropogênicas, né? O ser humano modificando os ecossistemas, a gente tem esse tipo de caracterização acontecendo. E a gente também tem as correntes de ar, as correntes oceânicas, que elas fazem com que o fluxo de água, de vapor de água, que vem da floresta amazônica, ele chegue aqui, por exemplo, no Pantanal, mas ele não circule para a Caatinga e para o Cerrado, como ele circula aqui e se fixa no Pantanal. No Pantanal, você tem uma quantidade maior de água, né, desse recurso, justamente pelo fenômeno que a gente chama de rios voadores, né, que é justamente a massa de ar saindo da Amazônia e chegando aqui na região centro-oeste do Brasil. Na região do extremo sul, a gente tem os pampas, né, ou os campos sulinos, né, onde você tem uma vegetação mais rasteira, a vegetação mais escassa, um menor constância de chuvas e a temperatura mais branda, mais baixa, inclusive nevando em algumas regiões, né? Geada é comum. A Mata Atlântica ela tem algumas subdivisões. A gente encontra mata de araucária, por exemplo, como sendo uma subdivisão da Mata Atlântica, e a mata dos cocais, né? Ela sendo ali um tipo de ecótono, ela tem característica de Mata Atlântica, mata cerradão, né? de caatinga, ela tem características bem particulares, mas também mesclando um pouco dos outros biomas. Ela é um tipo de ecótono que é justamente aquele bioma de transição, aquela área de transição entre biomas. É o que a gente observa também no mangue. A caatinga ela vai ser um bioma exclusivamente brasileiro, você não encontra em nenhum outro lugar do mundo, tá? Ela é um bioma exclusivamente brasileiro e é fantástico a densidade de espécies que a gente encontra aqui nesse bioma. O bioma ele é muito rico em espécies, ele é muito biodiverso, biodiversidade é alta, tá? Então, quando a gente vai observando cada um desses biomas, a gente vai trazendo um conjunto de características, né? Cerrado e caatinga, por exemplo, tem plantas xerófitas que são adaptadas à baixa quantidade de chuvas, né? São biomas sazonais, tem um período de chuva e um período de estiagem. A caatinga tem maiores temperaturas e o período de estiagem é maior, né? Quando você fala da Mata Atlântica, você tem um ecossistema que é caracterizado como rico em recursos, porque ele recebe todo o fluxo de nutrientes que vem através dos rios. Então, é um bioma que você tem a foz de muitas ramificações de rios desaguando, né, no mar. É um bioma especificamente costeiro. E você tem subdivisões, como eu falei, você tem área de restinga, o manguezal, mata de araucária, enfim. Pantanal, maior planície alagada do mundo. Os pampas, é onde você tem o tipo de vegetação chamada de campos, que é batizada de campos. Só para lembrar, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são florestas tropicais. O Cerrado, ele seria uma savana. E a Caatinga, apesar de ser um ecossistema úmido, aliás, um ecossistema único, um bioma único no Brasil, mas é um ecossistema que ele traz características tanto da savana quanto da floresta temperada. Floresta temperada não, floresta tropical, aliás. Ok? Tem característica de floresta tropical, né? Tem os brejos de altitude, são bem marcantes, né? Você vai chegando, tá andando no meio do sertão, daqui a pouco tem aquela região mais alta e aquela formação vegetacional lá no topo,
É um brejo de altitude. Quando você vem mais para frente, você chega aqui nos biomas aquáticos. Aqui a gente tem o talassociclo e o liminociclo. Qual é a diferença? Talassociclo é o ecossistema de água salgada. Então, tudo que a gente vê no mundo relacionado à água salgada, a gente pode chamar de talassociclo. É o biociclo maior do planeta. O liminociclo é ecossistema de água doce. Nós temos as espécies que a gente chama de planctônicas, que são aquelas que vivem na superfície. Temos as espécies nécton ou nectônicas, que são as espécies que vivem na coluna d'água, tanto vão para a superfície quanto vão lá para a profundidade. E temos as espécies bentônicas, tá? Que são as espécies que vivem na região mais profunda dos oceanos. A gente chama de zona afótica, onde não chega a luz. Tá? E pode chegar até os 13 mil metros de profundidade, a 13 quilômetros. Ok. Basicamente é isso. As águas podem ser lênticas ou lóticas. Lêntica são as águas lentas, com pouco movimento, lagos, né, charcos, lagoas, açudes, barreiro, tudo é água lêntica. E a água lótica é aquela que tem maior volume de água e maior movimentação nessas águas, né? Os oceanos, rios, cachoeiras, né? Córrego, riacho. Essas regiões são chamadas de regiões lóticas. Beleza? Então vamos lá. Depois dos biomas, nós estudamos, pessoal, as relações ecológicas. As relações ecológicas foram subdivididas em pelo menos quatro pontos. A gente teve as relações ecológicas harmônicas e desarmônicas e relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas. Harmônica, quando ninguém se prejudica. Desarmônica, quando pelo menos um tipo de indivíduo se prejudica. Intraespecífica é aquela que acontece dentro da população, dentro da espécie. E interespecífica é entre uma espécie e outra. A gente viu algumas adaptações ao meio, né? A camuflagem, a gente viu isso, camuflagem, mimetismo, né? Camuflagem é o indivíduo querendo se esconder, que é uma estratégia para se esconder no ambiente. Mimetismo é quando ele se parece com alguma espécie que é venenosa, né? Mimetização. Relações intraespecíficas harmônicas. Colônia, quando os indivíduos vivem juntos, mas sem desempenhar funções distintas, assim vamos dizer, através de castas na espécie. Enquanto sociedade é um agrupamento permanente e os indivíduos eles são interdependentes. Uns dependem dos outros. Tá? A gente vê isso aonde? Na formiga, abelha, cupim vivem em sociedade. Colônia, quem vive assim são os corais, bactérias, alguns fungos, tá? Vivem formando colônia. Relações intraespecíficas desarmônicas, o canibalismo, um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Competição, um indivíduo briga com o outro por alimento, por reprodução, né? Mutualismo, quando os indivíduos se ajudam, obrigatoriamente, eles só sobrevivem juntos, mutualismo. Protocooperação, quando dois indivíduos se ajudam, espécies diferentes, se ajudam
mas eles podem viver separados também, tá? Protocooperação. Comensalismo é quando dois indivíduos vivem juntos, mas só um é beneficiado. É o caso aqui da rêmora e do tubarão. Só um é beneficiado, no caso a rêmora. Inquilinismo é quando o indivíduo vive sobre outro, sem causar prejuízo, tá? Quando é uma planta sobre outra, é um tipo de inquilinismo chamado epifitismo. É um inquilinismo específico entre plantas. Predatismo é quando um indivíduo se alimenta de outro de espécie diferente. Tá? Parasitismo é quando o indivíduo ele se nutre a partir de outro indivíduo, causando prejuízo, mas sem matar o outro indivíduo. Se ele matar, vai ser predatismo. Quando ele se alimenta do nutriente de outro indivíduo sem causar a morte dele, até então vai ser um tipo de parasitismo. Herbivoria vai ser quando algum tipo de organismo se alimenta de planta, tá? É chamado de herbivoria. Amensalismo ou antibiose é quando o indivíduo, uma espécie, ela produz algum material tóxico e acaba matando outros indivíduos de outra espécie. Produz algum material tóxico, tá? Por exemplo, algumas algas matando peixes. Quando elas se reproduzem em grande quantidade, matam os peixes. Ok? Maré vermelha. Competição, tá? Interespecífica, ou seja, entre espécies. Pode haver competição também. Aqui, duas espécies brigando pelo alimento. E eu acredito que só. Tá? Então, todos os tipos de relações ecológicas aqui, todos os principais. Faltou um aqui, que é o esclavagismo. Esclavagismo é quando um organismo ele controla outra espécie para obter alguma vantagem. Tá? Ele controla a outra espécie. A gente chama de esclavagismo. Vamos lá. Depois que a gente viu isso, aí a gente entrou aqui, ó, em impactos ambientais. Impactos ambientais não tem muita coisa para a gente falar. É tudo que a gente sabe, mais ou menos, né? Porque é um assunto transversal. Né? Você falar sobre meio ambiente é um assunto transversal. Outras matérias acabam abordando isso também. Geografia, sociologia, né? Acaba abordando. Produção de texto acaba abordando isso. Né? Então, a gente tem poluição atmosférica, né? Por conta das emissões de gases derivados do carbono, né? Metano, por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono. A questão do aquecimento global e efeito estufa. O efeito estufa, um efeito importante para o meio ambiente. O aquecimento global, nem tanto, né? O aquecimento global, na verdade, é uma consequência do aumento da temperatura média do planeta. Aí há quem diga que é por influência humana e há quem diga que não é por influência humana, que isso acontece independentemente da influência humana. Ok? Nós conversamos sobre as emissões de alguns gases que eles vão provocar o que a gente chama de chuva ácida, né? Em ambientes que são muito industrializados, é que a gente pode ter esse tipo de fenômeno acontecendo. Tá? E nós conversamos sobre a redução da camada de ozônio, que para muita gente é um mito, nunca existiu isso daqui. Para outras pessoas faz sentido, né? Alguns pesquisadores dizem que faz sentido, outras pessoas dizem que não, mas que a camada de ozônio, que na verdade não é uma camada, é porque a gente tem uma concentração maior de ozônio em uma altitude da atmosfera. A gente tem uma concentração maior de ozônio, mas não é que forme camada, né? Algumas pesquisas mostraram que em algumas regiões do planeta essa concentração de ozônio diminuiu, mas agora já se restabeleceu, ok? E o ozônio ele é importante porque ele filtra os raios ultravioletas. Então, nós vimos alguns fenômenos que acontecem a partir dessa poluição, né, desses impactos ambientais. A inversão térmica é um deles, né? Quando você tem um ar frio
ele concentrando a massa de ar quente entre as camadas de ar frio. Okay? Normalmente a gente deveria ter o ar quente na parte de baixo, porque o ar quente ele vai sendo produzido aqui pela massa urbana, né? Pela população. E a gente tem o smog, que é essa concentração de fuligem, né? De fumaça, neblina, a partir de poluentes nas grandes cidades. A gente costuma ver isso daqui nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, né? Às vezes até em João Pessoa a gente vê isso. Porque às vezes até em cidades menores. Em Guarabira, por exemplo, quando tinha queimada dos lixões, eu via isso daqui muito aqui. Mas agora diminuiu. Quer dizer, na verdade não existe mais isso. A gente já tem aterro sanitário. Poluição da água, a gente tem eutrofização, quando aumenta a concentração de matéria orgânica na água e deixa a água acidificada, né? Você tem a quantidade de algas também aumentando. E tem o fenômeno da maré negra, né? Que é o derramamento de petróleo. Não precisa nem falar, porque isso daí é poluição. Floração de algas aqui, formando a maré vermelha. E poluição do solo, a gente tem a magnificação trófica e poluição a partir de resíduos sólidos, né? O lixo, né? Que pode ser resolvido a partir de compostagem, reciclagem, incineração, aterro sanitário. Um problema grande das cidades, principalmente na Paraíba, é a questão dos lixões a céu aberto. Falando sobre poluição radioativa, a gente não tem muito contato com isso, apesar da gente contribuir, né? Através de quando a gente lança na natureza lixo como pilhas, computador, TV, né? Tudo tem material radioativo que é lançado no meio ambiente. Isso é um problema. O último assunto que a gente viu na última aula foi essa introdução à botânica. O que é que a gente fez? A gente analisou esse cladograma aqui, ó, basicamente, onde você tem as algas surgindo, as algas dando origem a todos os grupos de plantas que a gente tem hoje. Essa alga que dá origem aqui, às plantas, é a alga macroscópica verde. A gente chama de clorófita. Então, as clorófitas deram origem às briófitas a partir do surgimento de tecidos e do embrião protegido. Formam aqui as briófitas. O principal representante são os musgos, organismos de pequeno porte, avasculares. Os vasos condutores de seiva surgiram aqui para dar origem às pteridófitas. As pteridófitas são plantas de maior porte, que já têm raiz, caule, folhas, mas não tem nem flores, nem frutos, nem sementes. Semente surgiu aqui, para dar origem a gimnosperma e angiosperma. Gimnosperma, gimno significa amostra, gimnosperma. Semente e amostra, semente nua. Então, essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes, mas não tem nem flores, nem frutos. Flores e frutos aparecem aqui em angiospermas. Angio significa coberta, né? Ou seja, semente coberta, semente revestida pelo fruto. O fruto protege as sementes aqui. Esses dois grupos, gimnospermas e angiospermas, formam o que a gente chama de fanerógamas, ou espermáfitas, ou espermatófitas. Tá? São as plantas que têm sementes. E esses dois grupos, briófitas e pteridófitas, formam o que a gente chama de criptógamas, ou plantas sem sementes. Cripto significa urna. Elas produzem esporos que ficam armazenados em cápsulas, em urnas, tá? Mas não formam sementes. Ok? Então a gente conversou sobre isso daí na última aula, conversou um pouco sobre a alternância de gerações, né? O ciclo reprodutivo das plantas, de todas as plantas, onde uma fase é haploide e outra fase é diploide. A gente chama esse ciclo de ciclo haplodiplobiontico. Tá? Beleza. Então, esses grupos que a gente falou aqui, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são os domínios. Eu tenho o domínio... aliás, domínio não, são as divisões. Eu tenho a divisão briófita, divisão pteridófita, divisão gimnosperma e divisão angiosperma. Em cada uma dessas divisões eu tenho filos.
essas divisões também poderiam ser chamadas de superfilhos. Não sei se vocês sabem, mas esse tipo de organização de seres vivos, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, vai deixar de existir. A gente teve um novo sistema de classificação que foi lançado esse ano e nos próximos anos ele vai estar surgindo aí nos livros didáticos do ensino médio e chegando aí no Enem. Por enquanto não precisa se preocupar, mas pode ser que quando vocês estiverem lá no terceiro ano, o sistema de classificação vai ser diferente, tá? A gente vai ver no que vai dar mais para frente. Ok? Pessoal, então é isso. 9h22 a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem, a gente vai ter uma atividade avaliativa na hora da aula, então recomendo que vocês não faltem, estejam presentes aqui para que a gente possa fazer atividade, tirar as dúvidas no horário da aula e ter uma pontuação extra aí garantida. Ok? Pessoal, um abração, saudade de vocês